Então, tem algumas características que são comuns a todos os seres vivos, né? A gente falou que as bactérias são procariontes, que os protistas são eucariontes. Quem quer arriscar aí e falar do reino plantae? Reino plantae é eucarionte ou procarionte? O que vocês acham aí? Podem desabilitar e falar, sem medo de ser feliz. Alguém? Ó, o reino plantae aqui são eucariontes também, tá? O único ser procariônico, o único reino que é procarionte são as bactérias, tá? Então, o reino plantae continua sendo eucarionte, tá? Quem entrou aí, desabilita o microfone, gente, por favor. Por favor. Vamos ver quem é. Caroline? Ah, tá. Obrigada, tá, gente? Então, aqui, ó, eles são eucariontes. O que são eucariontes? Para lembrar rapidamente, possui a membrana nuclear, possui a carioteca. Eles são pluricelulares, todos são formados por mais de uma célula, né? São pluricelulares. Autótrofos, porque eles consomem sua energia através dele mesmo, através da fotossíntese, né? Então, eles produzem energia sem precisar de outro ser, através deles mesmos. Eles fazem a fotossíntese, certo? São fotossintetizantes, né? O que é fotossíntese? Eles captam o gás carbônico, né, do meio e transformam aquele gás carbônico em oxigênio. E esse oxigênio serve para a gente poder respirar, né? Então, eles são fotossintetizantes. Presença de seiva, né, que a gente vai ver mais para frente, essa partezinha aqui, seiva bruta e elaborada, né? Sais minerais, água, oxigênio, açúcar, tá? Então, isso aqui é seiva bruta e elaborada. Seiva aqui, presença de seiva, não sei se vocês já ouviram falar, existem os transportadores dessa seiva, que são o xilema e poema. Né? A gente não vai ver isso agora, não, mas vai ver. Mais para frente um pouquinho. Quando a gente for estudar caule, essas coisas assim, a gente vai pegar essa partezinha para estudar. A presença de parede celular, cloroplasto e estômatos, tá? Presença de parede celular é uma membrana que está ali juntinho com a membrana plasmática, né? Que os vegetais possuem. Nós, né, somos eucariontes, né, mas a gente não possui essa parede celular. Essa parede celular, ela é importante para a sustentação do vegetal, né? A gente, para nossa sustentação, a gente possui outro tecido, que são os ossos, né? Tecido ósseo para nossa sustentação. As plantas, elas não têm osso, então elas precisam de uma sustentação. Qual a sustentação? A parede celular, tá? Essa parede celular não tem só nas plantas, não. As bactérias também possuem essa parede celular, tá? Mas é para dar resistência e sustentação para o ser que elas apresentam, tá? Cloroplasto, importante para fotossíntese, né? Que dentro deles tem a clorofila. O estômago daqui, estômagos, eles estão é como se fosse uma válvulazinha, depois a gente vai ver, tá? Que aquela válvulazinha ela abre e fecha, tá? Elas ficam na folha do vegetal. A função dela também é ajudar tanto na fotossíntese como na transpiração do vegetal, que o vegetal também transpira. O vegetal também é igual a gente que perde água, tá? Só que eles perdem água através dos estômagos. A gente perde água, né, através dos poros do nosso tecido aqui da pele, né? Através da urina, que a gente elimina a quantidade de água, então a gente também perde água. Os vegetais têm a mesma coisa, tá?
Eles têm amido como carboidrato de reserva, né? Amido é um tipo de açúcar, né? E o açúcar do vegetal, né? O carboidrato do vegetal é o amido. Predominantemente terrestres. Falei que é predominantemente, né? Mas tem alguns vegetais que não são terrestres, são aquáticos, né? Então, mas a maioria deles são terrestres. E tem tamanhos variados. Aqui nessa partezinha aqui, eu esqueci de colocar aqui uma coisa que são os vacúolos, né? Mas aqui é em relação à célula, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então a gente tem aqui, aqui são as principais características dos vegetais, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a célula do vegetal, né? A célula do vegetal apresenta o núcleo normal, igual a gente, igual a célula eucarionte animal, tá? Possui núcleo normal. Aqui, do ladinho do núcleo, grande central, um vacúolo, né? Grande central. A célula animal possui os vacúolos, só que são pequenininhos, tá? São vários vacúolos pequenininhos. Isso aqui é para reserva de nutrientes, acúmulo de substância. Isso aqui é para isso, no vegetal e na gente também, tá? Nas células eucariontes animais também. Aí a gente tem aqui, ó, a membrana plasmática, mais interiormente, tá? E externamente a gente tem a parede celular. Por que parede celular? Porque é feita de celulose, um tipo de açúcar também, tá? Uma união de açúcar, tá? Então a gente tem membrana plasmática interiormente, parede celular externamente, tá? E a gente tem algumas coisas que a gente tem numa célula eucarionte normal, na animal, tá? A gente tem aqui, ó, que a gente já viu, já estudou a respeito disso, a parede de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso. Dentro do núcleo a gente tem o nucleolo. Aqui a gente tem umas vesículas, que a gente chama de microcorpo. Aqui o vacúolo, a mitocôndria, que é responsável pela energia. O citosol, que é o citoplasma, tá? Aí a gente tem aqui, ó, os cloroplastos. Os cloroplastos aqui já são estruturas que a gente não encontra na célula eucarionte animal, porque ele é responsável pela fotossíntese. Então, a gente não tem cloroplasto, tá? Então, o que a gente não tem na célula animal? Os cloroplastos, né? Esse vacúolo grande central, a gente não tem. E essa membrana aqui, essa parede celular, que a gente também não tem na célula animal. Então, são três coisinhas, tá? Vacúolo grande central. Por que eu falo vacúolo grande central? Porque as células animais têm vacúolo, só que não é desse jeito aqui, tá? Aqui na célula vegetal só possui um vacúolo grandão ali, né? Não tem os outros vacúolos pequenininhos, não tem. Então tem esse vacúolo, os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese e a parede celular que são responsáveis pela sustentação do vegetal, tá? Aqui a gente tem na folha, né, estrutura aqui, ó. Aqui dentro a gente tem os cloroplastos, né? E aqui, ó, mais externamente aqui, só para vocês saberem aqui, terem a base, né, de como é a parede celular, tá? Aqui tá aparecendo mais os cloroplastos, tá? Aqui, ó, mais os cloroplastos aqui, essas coisas com pigmentos verdes. Dentro dos cloroplastos a gente tem a clorofila, que é justamente responsável por dar o pigmento esverdeado nos vegetais e importante também na fotossíntese, tá? Isso aqui eu não vou... Isso aqui eu vou deixar para depois a gente falar, tá? A respeito disso. Quais são os representantes do reino vegetal? A gente tem as criptógamas e as fanerógamas, tá? As criptógamas são as plantas sem sementes. E as fanerógamas são as plantas com sementes. Antigamente, a gente classificava os vegetais como vegetais inferiores, intermediários e superiores, tá? Os vegetais inferiores seriam as briófitas, os intermediários as pteridófitas e os superiores as gimnospermas e angiospermas. Hoje em dia não, a gente já classifica direto como criptógamas e fanerógamas e dentro desses nomes aqui a gente classifica os vegetais.
As briófitas são as plantas mais rudimentares, mais antigas, né? E são avasculares. O que são avasculares? Vamos ver aqui, ó. Avasculares é que tem vascular, são as plantas que têm vasos condutores de seiva, tá? Quando a gente fala vasos condutores, é porque os nossos vasos condutores são as veias, as artérias e os capilares. Nossos vasos condutores são esses. As plantas não têm nada disso, né? Mas elas precisam transportar nutrientes. Ó, daqui da raiz até as folhas e depois das folhas até a raiz, tá? Elas precisam fazer esse transporte. E esse transporte é feito através dos vasos condutores, que é o xilema e o floema, tá? Aí a gente tem dois tipos de seiva, né? A seiva bruta, que são os sais minerais e a água, né? Os sais minerais e a água eu preciso levar da raiz até as folhas, tá? E esse transporte, quem realiza, o vasocondutor que realiza esse transporte da raiz até a folha, é o xilema, tá? Então, eu tenho que levar água e sais minerais da raiz até a folha, através do condutor, né, que a gente chama de xilema, vasocondutor que a gente chama de xilema. Eu preciso trazer, né, o açúcar que eu pego através dos cloroplastos, né, a luz, eu preciso trazer das folhas, passar pelo caule e levar para as raízes, né? Então, esse sentido oposto, né? Pegar as coisas da folha, que a gente chama de seiva elaborada, né? Seiva elaborada, que é a glicose, né? Que a gente pega através da energia solar, tudo isso, luminosidade. Então, para eu fazer esse sentido inverso, levar o açúcar para todo o vegetal no sentido inverso, das folhas até a raiz, eu não posso conduzir por esse mesmo meio aqui, condutor. Eu tenho que conduzir por outro meio, né? E esse outro meio aqui a gente chama de floema, tá? Então a gente tem dois meios. Os meios, né? Meio transportador, né? Meios de transporte dentro do vegetal. A gente tem o xilema, né? Que leva o produto da seiva bruta, da raiz até as folhas, e o floema, que leva a seiva elaborada, que é o açúcar, das folhas até as raízes, né? Por que não pode ter os dois no mesmo lugar? Um vasocondutor só? E como é que um vai para um lugar e o outro vai para o outro, e não vão se chocar, e o transporte vai acabar sendo interrompido em determinados momentos, porque eu tenho mais água passando, então peraí, açúcar, deixa eu passar com a minha água, com meus sais minerais, daqui a pouco você vai. Então não dá para ter esse engarrafamento dentro do nosso vaso condutor aqui, tá? Então tem que cada um ser transportado por um vaso condutor, tá? Xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. É igual nossas veias e artérias, tá, gente? Uma conduz o sangue do coração para o corpo, tá? E o outro traz o sangue do corpo para o coração, tá? Não tenho os dois sentidos num único lugar, não, tá? Cada um com seu sentido. Aí a gente tem aqui, ó, as briófitas, como são as plantas mais rudimentares, mais antigas, elas são avasculares, elas não possuem vasos condutores. Além de não possuir vasos condutores, elas não possuem semente, flor, fruto, elas não possuem nada disso, tá? Mas são vegetais, tá? São incluídas no grupo de vegetais porque elas têm características vegetativas. Elas têm parede celular, tem cloroplasto, tem os estômatos, tem tudo, tá? Só que elas não têm vasos condutores, né? Que depois a gente vai ver como é que isso acontece, né? E não tem os órgãos vegetativos. Beleza.
As briófitas, que são os musgos e as hepáticas. Musgos e hepáticas são aqueles vegetais que ficam geralmente, é o limo, né? Que forma quando chove em terrenos alagadiços, né? Fica naquela calçada onde está sempre com água, e aquele limo, né? Quando a gente vai em cachoeira, né? Que tem aquelas partes mais alagadas, né? Fica ali os musgos, né? E as pteridófitas, que são vasculares. Aqui, as briófitas, aqui, elas não têm vasos condutores. Quando as plantas começam na evolução, né? Na evolução, quem surgiu primeiro? Aqui as briófitas, que as briófitas não possuíam vasos condutores, tá? Quem surgiu depois? As pteridófitas, porque foram as primeiras plantas a possuir os vasos condutores, né? Depois, as gimnospermas, depois as angiospermas. Então, vamos lá. Briófitas avasculares, tem órgãos vegetativos também, que é raiz, semente, flor, fruto, não tem. As pteridófitas já começaram a possuir vasos condutores, ok. E elas também não tinham, elas tinham pseudo-órgãos, os órgãos meio falsos, né? Que elas tinham. Elas começaram a possuir alguns órgãos vegetais, só que com outros nomes, que a gente vai ver, tá? São rizoides, cauloides, né? São alguns órgãos vegetativos, mas não poderiam possuir o mesmo nome, né? Aí a gente tem as gimnospermas, que são vasculares também, as duas aqui são vasculares, tá? Só que as gimnospermas, aqui, elas não têm frutos, e as angiospermas aqui são plantas com frutos, tá? Independente da gente poder comer ou não, tá? Os frutos aqui, tá? Essas angiospermas aqui é que tem frutos que são capazes de formar as sementes, tá? Independente que a gente coma ou não, aquele fruto ali. Tem alguns frutos de angiospermas que a gente não come, né? Mas são frutos do mesmo jeito. Então, as gimnospermas aqui, elas são, exemplo, os pinheiros. Os pinheiros, eles não têm frutos, mas são vegetais de grande porte, né? São vegetais mais evoluídos. E as angiospermas aqui são os vegetais com fruto, né? Os dois aqui são os vegetais que antigamente chamavam de vegetais superiores. Por quê? Porque eles chegaram ao ápice da evolução, tá? Eles já possuem todos os órgãos vegetativos, possuem já as sementes, né? Capacidade de reprodução alta, né? Só que nas gimnospermas aqui, eles não têm frutos. E nas angiospermas aqui, eles têm fruto. Lembrando que fruto é a semente, né? A definição para o fruto é a semente envolvida pela parte carnosa. Tá? Então, as angiospermas é essa mangueira, goiabeira, tudo que a gente cajueiro, que tem fruto. Tá? Gimnospermas são aqueles pinheiros. Aqui só tem o exemplo de um, pinheiro do Paraná, tá? Mas tem vários pinheiros aí que são exemplos de gimnospermas, tá? Todos os pinheiros aí. Aí a gente tem aqui, ó, as briófitas, que são os musgos, tá? As pteridófitas, que são as samambaias, gimnosperma, que são os pinheiros, lembrando que os pinheiros, esse daqui, geralmente a gente vê no Paraná mesmo, tá? Mas existem pinheiros de outras formas, tá? Outras formas aqui. Então, gimnosperma, tá. E as angiospermas, que são as frutas, as árvores, né? As vegetações, né? Não só árvores, porque tem plantas de pequeno porte, mas que dão frutos. Igual aqui a macieira. A macieira, quando a gente desenha, começa a desenhar, né? A gente sempre desenha uma árvore, né? Com a maçã. Só que a macieira não é uma árvore, ela é um monte de ramos, né? É um vegetal de pequeno porte, não é grandão, igual a gente desenha aquela árvore enorme, cheia de maçã, não. Tá? Aqui, ó, que a gente vê até pelos galhos aqui, ó. São galhos mais fininhos, são ramos, tá? Que vão produzir a maçã.
Aí a gente tem aqui, ó, qual a sequência evolutiva dos vegetais, né? Isso aqui a gente já viu que são os protistas lá, que são as algas, né? Aí depois veio as briófitas, que são esses musgos, que são plantas avasculares. Depois, as pteridófitas, tá? Depois, as pteridófitas, porque a partir daqui as plantas começaram a possuir os vasos condutores, o xilema e floema, tá? Aqui já não tinha, tá? No caso dos vegetais. Aqui não tinha, elas eram avasculares. Aqui já são plantas vasculares. Aqui também são vasculares, né? Mas a sequência é briófitas, pteridófitas, gimnospermas, que são aquelas plantas sem sementes, e as angiospermas, tá? Aqui a gente já falou, né? Acredita-se que os vegetais evoluíram a partir do grupo de algas pluricelulares, né? Lembrando que as algas aqui são protistas, tá? Então, essas algas aqui, no estudo da evolução, né, elas não têm fruto, não têm semente, não tem nada disso, até porque eles são protistas, né? Eles são classificados no reino protista, né? Mas os estudiosos aí, as teorias, acreditam que os vegetais tenham sido provenientes das algas verdes. Por quê? Porque a briófita aqui, ela depende muito da água, né? Para ela se manter viva. Então, que as algas aqui, elas são da água, né? E as briófitas aqui são dependentes muito da água, né? Por isso que acreditam que essas briófitas aqui, elas sejam evolução das algas verdes, tá? Por quê? Por depender tanto da água assim. Depender é uma coisa, viver na água é outra coisa. As algas, elas vivem na água, tá? Aqui já os vegetais aqui, no caso as briófitas, eles dependem da água, mas não vivem na água, dependem da água para realizar seu metabolismo todo, tá? Então aqui, ó, as algas não possuem raiz, caule nem folhas. Por quê? Porque não são vegetais, são plantistas, né? Não possuem vasos condutores de seiva, né? Por quê? Voltando a falar, água são plantistas. Aí a gente tem aqui, ó, os vasos condutores de seiva, né? Aqui, o xilema, absorvendo os sais minerais e a água, levando para o caule, né, até chegar às folhas, tá? E aqui, o floema, que capta a energia do sol, transformando em glicose, tá? Que vai aqui da folha até levar o nutriente à raiz, tá? Isso aqui é só foto aqui para vocês verem a diferença do xilema, né, do floema aqui. Vocês veem como é que é o tecido do vegetal interiormente, tá? Só para vocês verem como é que aparece. Até a gente lá no laboratório, algumas vezes, a gente viu até algumas dessas imagens aí, lá no laboratório. Tá? Aqui, no decorrer da evolução aqui, a gente viu que a gente vai ver isso no animal e vai ver isso nesse reino aí, né? Lembra que quando eu falei que o reino protista, ele no início da sua descoberta, né, ele nem era considerado protista. Eles achavam que eles pertenciam ao mesmo, por ter estruturas muito semelhantes às algas, né? Eles achavam que eles poderiam ser classificados, eles eram a mesma coisa que o vegetal, tá? Só que aí, de acordo com os estudos que fizeram, eles viram que tem estruturas diferentes, como a parede celular, tá? Então, eles fizeram um reino, né, só o reino protista, e depois fizeram o reino, continuou com o reino vegetal. Né? Mas antigamente, durante muito tempo na evolução, os protistas eram classificados no mesmo reino dos vegetais. Tá? Mas depois foram vendo que não é bem assim. Né? Aí, por que eles viram que não é bem assim? Ó, eles têm aqui, os vegetais, né, coisas que o protista não tem. Né? Quais são? Os órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais. Né? Então, eles têm um órgão que fixa o vegetal ao solo. Né?
Eles têm epiderme com revestimento para impedir a desidratação. O epiderme dos vegetais, eles têm ali os estômatos, né? Que ele funciona como se fosse a nossa pele, nosso tecido, tá? A planta está precisando transpirar. Ele abre, né? Ele se abre, aqui, ó, tá aqui que eu acabei de falar. Ele se abre para a água sair, tá? Mas quando a planta está em algum local que não pode perder água, ele vai e fecha. Ó, o estômago aberto, estômago fechado, tá? Ele vai e se fecha. Por quê? Porque a planta não pode perder água, né? Então o estômago vai e se fecha. Ah, a planta está precisando eliminar água, transpirar, tá? Então o estômago vai e se abre, tá? Isso daqui é uma característica da epiderme dos vegetais, tá? Com as células chamadas estômatos, que permite a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Não só gases, tá, gente? Porque o estômago aqui, ele permite essa troca de gases, né? Gás carbônico com oxigênio e oxigênio, e também ele vai atuar na perda ou não de água, tá? Na transpiração do vegetal. O vegetal também precisa eliminar água, assim como a gente, tá? Reprodução aqui, ó. A reprodução é feita de duas formas. A gente sabe que existe a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? Para todos os indivíduos, reprodução sexuada e assexuada, tá? Nos vegetais, eu tenho reprodução sexuada, troca de gametas sexuais, reprodução assexuada, o próprio corpo se divide e evolui em outro ser vivo, né? Nos vegetais, a gente possui esses dois tipos de reprodução, tanto a sexuada quanto a assexuada, tá? Na reprodução sexuada, né, através de troca de gametas sexuais, a gente tem os grãos de pólen, que a gente vê na florzinha. Ó, florzinha aqui, ó, que é aquela treta de princesa, né? Muito comum aí nos muros aí, né? Aqui, a gente tem aqui, ó, essa partezinha amarelinha aqui, se a gente passar a mão, né? A gente vai ter um pozinho amarelo, tá? Que é o grão de pólen, né? Então a gente tem aqui nessa planta aqui, essa planta ela é hermafrodita. Por quê? Porque ela possui aqui o gameta sexual masculino e isso aqui, ó, é o gameta sexual feminino, tá? A gente tem os dois tipos de gameta numa única planta. O grão de pólen, tá? O grão de pólen não, o gameta sexual masculino e o gameta sexual masculino, aqui, né? Órgão sexual feminino, órgão sexual masculino e órgão sexual feminino, tá? Aqui a gente tem o grão de pólen, aqui a gente tem o órgão sexual feminino. Só que, para eu produzir uma outra planta, esse grão de pólen aqui, ele tem que cair aqui dentro, tá? E vir caminhando até aqui, ó. Lá para dentro aqui, que a gente não está vendo aqui embaixo, eu tenho o ovário da planta, tá? Com o óvulo lá. Então, essa reprodução, né, através da polinização, através da troca do material genético, que é o grão de pólen, com o óvulo da planta feminina, essa reprodução a gente chama de sexuada, tá? Aqui, essa planta daqui, ela pode se autofecundar, tá? Por quê? Porque ela tem os dois sexos na mesma planta. Ou, de repente, quando vier uma abelha, um beija-flor, que pega aqui e pousa aqui, tem contato com essa flor aqui, eles carregam, né, o grão de pólen aqui, não só dessa flor, mas de qualquer outra espécie, tá? Que possui um flor,
ele vai carregar esse grão de pólen para uma outra flor, tá? Da mesma espécie, tá, gente? Então, ele vai carregar isso daqui. Quando ele for pousar em outra flor, ele vai levar o grão de pólen para outra flor, né? E nisso vai fazer a polinização, né? Essa polinização é a reprodução sexuada. Por quê? Porque eu estou transferindo o meu gameta sexual masculino para outra planta, para outro vegetal, tá? Então, essa reprodução é reprodução sexuada, né? Aqui funciona como se fosse, não é que é, tá? O nosso espermatozoide e o nosso óvulo, tá? Órgão reprodutor masculino, órgão reprodutor feminino. Essa daqui é hermafrodita, porque tem os dois, tá? Tem planta que é unissexual masculino, unissexual feminino, tem plantas que sexo difere, tá? Mas aqui a gente vê que ela é hermafrodita. Quando a reprodução é sexuada, né, a gente tem através da polinização. Quando ela é assexuada, a sexuada não tem polinização. Não preciso daquilo ali para reproduzir assexuadamente. Eu pego partezinha do meu vegetal, de repente eu planto em outro vaso e ela vai se desenvolver. É o caso das violetas, aquelas plantinhas que possuem aquelas florzinhas miudinhas, né? Se você pegar uma folha daquela dali e colocar em outro vaso, né, aquela folha dali vai originar uma planta nova, né? Que é o que a gente chama de muda. Né? Então, muda é o quê? Reprodução assexuada. Aquela reprodução que o próprio corpo se divide. Tem plantas que eu consigo formar uma outra planta através de galho. Eu pego um galho e pinto em outro jarro e a planta vai se desenvolver. Tá? Então, quando eu pego parte do vegetal e faço essa muda, né? Divido o vegetal e planto em outro vaso, eu tenho reprodução assexuada. Quando eu utilizo os gametas sexuais aqui, ó, grão de pólen e óvulo, que está aqui embaixo, o óvulo, isso aqui é só para entrar o grão de pólen, tá? Esse grãozinho de pólen aqui, ele entra por aqui e a fecundação é feita aqui dentro, no ovário da planta, tá? Para se desenvolver e formar uma outra planta. Deixa eu voltar. Então, no vegetal, eles são capazes de realizar os dois tipos de reprodução, tá? Tanto a sexuada quanto a assexuada, os dois tipos, tá? Beleza. Aí a gente tem aqui, ó, as briófitas, tá? Tem algumas briófitas aqui que a gente utiliza até para planta, né? Tem algumas briófitas, assim, esses musgos que até ajudam no desenvolvimento de algumas plantas. Até vende em casa de planta também para você colocar por cima de alguma planta, né? E elas são geralmente pequenininhas, tá? Estão fazendo ali rente ao solo, ao chão, ao substrato, tá? Aqui é só fazendo um comparativo de quanto mede 2,5 centímetros, né? Aqui os músculos. Então são sempre bem pequenininhas as plantas, tá? Tipos aqui que eu falei, ó, aqueles que ficam na rocha, né? Sempre tem que ser lugar úmido, tá? Aqui, a floresta, aqui as árvores, elas são bem grandes e aqui em cima quase não passa radiação solar, né? Porque as copas das árvores, elas se encontram ali e quase não passa sol aqui, por isso que está se desenvolvendo aqui. A gente tem algumas associações, que são os líquens. Aqui já está em tecido vegetal, está no caule dos vegetais. Às vezes, em algumas árvores, a gente vê umas manchas, ou esbranquiçadas ou amareladas, né? Que até parece musgo, mas não é, tá? Essas manchas a gente chama de líquens. Líquens são associações de algas e fungos, tá? Essa parte branca aqui, ó, são os líquens, que é a associação de algas e fungos. Isso daqui, verde aqui, ó, amarelado, verde, né? São os musgos.
tá? Eles estão juntos, porém são duas coisas diferentes. Aqui em cima a gente tem os líquens e aqui embaixo tem os musgos, tá? Um pouquinho maior, né? Do que os líquens. E aqui, os musgos aqui, compartilhando o mesmo terreno que as pteridófitas, que são as samambaias, tá? Aqui não dá para ver direito, mas provavelmente isso aqui, essa mancha aqui, deve ser também os líquens, mas como a figura está muito longe, não dá para ver, tá? Essa parte branca aqui, esbranquiçada, ou é mancha só da rocha, não dá para ver direito. Mas pessoal, aqui está faltando 1 minuto para terminar a aula, tá? Eu vou ficar por aqui, porque senão a gente vai ter que interromper no meio da explicação. Todo mundo já assinou aí a lista de chamada, o chat. Quem não assinou, assina lá, não esqueçam. Tá tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Todo mundo mudo? Então, vou encerrar. Tá tudo bem? Vou encerrar a aula aqui, porque falta menos de 1 minuto aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, gente. Estou por aqui, mas quem tiver vergonha, pergunta lá no chat, na plataforma, tá? Beijo para vocês. Bom final de semana, tá? Bom final de semana, não. Bom início de semana, que é segunda-feira ainda, gente. Eu tô lá no final. Bom início de semana. Se cuidem, vocês.